Bom dia, vamos para mais uma semana aí de bate-papo no nosso canal. Essa semana eu vou tocar num assunto que é um pouco espinhoso, mas que precisa ser dito. E foi até um dos maiores motivos de eu ter começado o canal, para poder ser uma voz dissonante do que a gente vê no dia a dia. Quando eu digo dissonante, é porque a ideia do canal é tratar de medicina de uma forma mais crua, mais verdadeira, tentando passar para vocês o que é a vida real de um cirurgião, no meu caso, né? E da minha especialidade. Mas o que me fez tratar desse assunto hoje é porque há cerca de uns 15 dias mais ou menos eu vi uma entrevista de uma colega respeitadíssima de São Paulo, doutora Ludmila Rajar. Se eu não me engano, é assim que se pronuncia o nome dela. Essa colega ganhou um destaque incrível durante a pandemia. Então, é alguém respeitada no cenário mundial. E nessa entrevista, um dos cortes da entrevista, é uma frase dela em que ela afirma que uma onda de picaretagem assola a medicina e a ciência mundial. Por que essa colocação dela? Porque essa onda de dancinha no TikTok, médicos se prestando a papéis que eu não diria nem que beiram o ridículo, é que caem completamente no ridículo. Porque o médico, quando bota a cara dele na internet, ele devia ter no mínimo uma postura um pouco mais respeitosa em relação à população, porque ele deveria estar ali para informar, para devolver um pouco do conhecimento que ele absorveu durante a faculdade e durante os anos de trabalho. E não para vender simplesmente, ou vender a qualquer custo, ou vender a sua imagem. É porque médico não é celebridade. Nós não somos celebridades. Nós somos trabalhadores como qualquer outra classe. A única diferença é que a gente lida com vida e um erro nosso pode matar alguém. E isso deveria ter um peso grande, principalmente se você está disposto a botar a cara na internet para falar alguma coisa. E o que a gente vê é que se fala muito pouco de saúde, de medicina, e principalmente na minha área, na cirurgia plástica, é um balcão de vendas. Sabe, chega a dar nojo de colegas tentando vender cirurgia a qualquer custo, como se tudo fosse muito fácil, se tudo fosse muito leve. E não é. E quem me acompanha no canal sabe que eu digo em quase todos os meus vídeos que não existe glamour. Muito pelo contrário. Né? Não tem como passar por uma cirurgia e não pagar um preço por ela. Um preço físico. Algumas cirurgias plásticas são para o nosso sistema orgânico como se fosse um atropelamento. O nosso cérebro, o cérebro de uma paciente que passa por uma lipoescultura, por exemplo, ele não consegue fazer a diferença entre a lipoescultura e um atropelamento. Para ele é a mesma coisa. O trauma é o mesmo. Então isso precisa ser tratado com mais responsabilidade, em respeito ao paciente. Então o que eu tento colocar é que o médico precisa ter uma postura um pouco mais digna, resgatar um pouquinho da dignidade. Não vale tudo, gente. Não é possível que valha tudo. E eu digo isso sinceramente, com dor, porque não é legal ficar falando desse assunto, mas infelizmente alguém precisa falar. Eu fico me imaginando se meu pai tivesse vivo, médico que era, como ele estaria encarando a onda de devassidão que tomou conta da classe médica. Eu tenho colegas a quem eu respeito e posso dizer algum deles que amo,
amo como se fosse um irmão, mas que entraram para um caminho que, sinceramente, não tem volta. Existem algumas fronteiras éticas e morais que não deveriam ser ultrapassadas. Uma delas é a remodelação costal, ou remodelamento costal. Do que se trata? Isso se trata de você quebrar costelas de pacientes para afinar a cintura. Uma fratura calculada e programada das costelas para se afinar a cintura de alguém. A minha pergunta que fica é: será que esses colegas médicos esqueceram da anatomia e da biologia? Será que eles esqueceram que todos os animais vertebrados têm costelas? E se tem costelas, por que tê-las? Por que a evolução das espécies não tirou nossas costelas, se elas não são necessárias? Então, se durante milhões de anos nós mantivemos nossas costelas, é porque elas devem ter um papel importante na proteção dos órgãos internos. Todos os animais vertebrados têm costelas e elas vão invadir a parede abdominal justamente para proteger, naquela área da cintura, órgãos extremamente importantes e que, quando lesados, quando traumatizados, podem levar a pessoa ou o animal que seja à morte em muito pouco tempo. Por exemplo, fígado e baço. E o que pensaria um profissional de trauma, um médico especializado em trauma, ao ouvir um negócio desse? Se você imaginar que essas costelas estão ali para proteger órgãos internos, e elas vão ser quebradas e curvadas para dentro, ou seja, em direção à cavidade abdominal, para diminuir a cintura, você tem que fazer com que a curvatura da costela se volte para dentro. Isso é física. O que vai acontecer quando um paciente desse sofrer um trauma abdominal numa queda ou num acidente de trânsito, né? Ou uma esportista de luta, por exemplo, tomar uma pancada no abdômen? O que vai acontecer? Ninguém pensa nisso, só se pensa na diminuição da cintura. Então, se a gente começar a achar que vale tudo para melhor estética, vale a pena quebrar as pernas para tentar aumentar, para crescer em tamanho, que também já foi feito. Então são absurdos que a lei até permite, mas a moral não, porque a moral proíbe coisas que a lei permite. Então a minha pergunta é: até onde vai a picaretagem? Até onde vai a ignorância médica para vender, para ganhar seguidores e ganhar likes? Eu provavelmente vou ganhar alguns haters nesse vídeo. Mas, novamente, o meu compromisso não é mais com os colegas médicos, o meu compromisso é com aqueles que me seguem. Porque a cada dia a página cresce, o meu canal cresce, e cresce justamente por pessoas que querem ouvir esse tipo de verdades. Então, meu compromisso é com eles. A ideia de ter começado um canal e de me expor na internet, é justamente para poder falar coisas que ninguém tem coragem de falar e desafiar um pouquinho o status quo da mídia, né? Essa mídia suja, barata, que está disposta a qualquer coisa para vender, a qualquer preço.